Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro O Apanhador no Campo de Centeio, ou na tradução de português de Portugal, À Espera de um Centeio, escrito por J.D. Salinger. Este livro que foi publicado em 1951. Talvez muitas das pessoas começam a julgar esse livro pela capa, pelo título, porque você, ao encontrar esse livro, a pergunta que você faz: será que esse livro se passa num campo? Será que eu falarei sobre um homem que vai plantar centeio? Eu estou cansado disso, eu não quero ouvir nada disso. Mas não, calma. A primeira coisa que nós podemos pensar aqui, que este é um livro bastante famoso, que figura entre os maiores livros do século XX. É um dos romances que influenciou muito a juventude, principalmente para podermos compreender a questão da adolescência no meio um bocadinho conservador dos Estados Unidos, quando estamos a falar isso no século XX, nos anos 50, anos 40. Mas este livro de J.D. Salinger, nós conseguimos não só compreender uma posição um bocadinho mais profunda do que ser um jovem, principalmente dentro de um colégio interno, que esse nosso personagem principal, Walden Caulfield, que estudava num colégio de Pence, vai ser expulso por uma nota, mau comportamento, ele vai ser expulso. E nós vamos aqui encontrar uma história que apenas acontece quase em 2, 3 dias. Começa num sábado e termina numa segunda-feira. Mas durante esse todo o tempo, e o mais engraçado é que não se passa num campo, mas vai se passar nos Estados Unidos, bem concretamente em Nova York. Então nós podemos pensar muito sobre esta obra, o que ele vai trazer para nós, para que ele influenciou muito a juventude. Porque de uma forma clara, que nós podemos conseguir ler este mesmo livro, o J.D. Salinger, neste mesmo livro, vai poder trazer algumas questões que eram pouco discutidas, como a questão da sexualidade, a questão da identidade, da ausência, da angústia, como tudo isso pode influenciar a personalidade deste mesmo jovem, como isso pode influenciar a personalidade de cada um de nós que vai poder ter em conta esse mesmo livro. O fluxo de consciência que o mesmo escritor traz aqui, uma forma de narrar, uma forma de diário, que nós vamos encontrar o Walden Caulfield a narrar sua própria história, como se fosse ele próprio a escrever esse livro para nós. Não é J.D. Salinger. Nós vamos até esquecer que o J.D. está a escrever esse mesmo livro. Vamos começar a nos ficcionar com a história que o Walden vai nos contar. Esse mesmo Walden é um adolescente rebelde. Aos 16 anos vai passar por muito. Essa mesma história vai narrar quando ele tinha 17 anos. Vamos ter que recuar um ano antes dele se tornar essa pessoa que ele se tornou atualmente. Naquela época ele estava a narrar essa mesma história, com muitas dificuldades. Como nós podemos encarar essas mesmas dificuldades na nossa própria vida? Essa questão das interrogações, da nossa própria existência, querer crescer. Como assumir as responsabilidades da própria vida, para não cairmos, termos uma personalidade falsa dentro da própria sociedade. Porque para Walden, ele vê que os adultos são falsos, que os atores, atrizes mentem e não conseguem conviver dentro da própria sociedade sem se parecerem com pessoas falsas. Muitas das questões que ele vai trazer aqui, essas discussões que vamos encontrar nesse livro, como a questão da religião, como nos identificamos com um certo grupo e como discute uma forma de Deus, de uma forma de existência, de Jesus, uma forma engraçada. E essa forma da religião, da sexualidade, uma questão muito debatida, como um jovem de 16 anos teve todas as experiências, vai poder influenciar a sua forma de ver o mundo, de como ele se tornou essa pessoa tão fechada em si, de ele não queria perder a sua própria inocência, não queria se tornar um adulto cafona, um adulto falso, mas queria continuar a acreditar em si próprio, principalmente na sua irmã. Ele vê como a única pessoa que ele entende e que quando entra nessa mesma discussão aqui, dele perguntar o que você ama, o que você gosta de verdade, o que você quer ser, traz uma interrogação para a sua própria vida. O Walden começa a vaguear na sua própria mente e procurar o que ele gosta de fazer e como ele pode influenciar sua própria vida e como isso que ele gosta de fazer pode estar a fazer com que ele se torne essa pessoa tão fechada, porque gosta do seu irmão morto, mas seu irmão falou, ele está morto. Mas será que quando as pessoas morrem a gente para de gostar dele? E outra coisa, o que ele queria fazer no futuro? O que ele pensa ser? Aí vai viajar na poesia do Robert Burns, do século XVIII, O Apanhador no Campo de Centeio. Ele se imagina dentro de um campo de centeio, onde existem várias crianças a brincar, próximo de um precipício.
Ele estará lá para poder salvar que aquelas crianças não caiam no precipício. E esse precipício aqui, nós podemos aqui pensar como uma perca da inocência. Não queria que as crianças perdessem a inocência e se tornassem esses adultos falsos, esses adultos que não sabem bem o que eles próprios querem na própria vida. E o mais engraçado é quando ele vai encontrar o seu antigo professor de língua inglesa, o Antonelli, vai poder fazer uma pequena reflexão sobre como nós devemos abrir a nossa própria mente e encarar o mundo como ele é e como nós devemos saber como encontrar um ideal na nossa própria vida e vivermos com isso humildemente, viver mais tempo, de encontrar um ideal da vida que possa nos matar rapidamente. Devemos abrir a nossa mente nessa mesma compreensão. E acontecem algumas coisas que você deve ler para poder compreender como é que entra esse mesmo senhor, professor de línguas, como vamos poder se separar também no meio dessa mesma história, desse pouco tempo que o Olden vai passar com ele. Como essa mesma história vai ser narrada de uma forma tão simples, mas que o fluxo de consciência vai nos fazer perder de que Salinger sai daí, que nós consigamos só observar o Olden. O Olden vai ser o personagem principal e o próprio narrador da sua própria história de uma forma muito simples. Isso é uma compreensão da sua própria existência, vai nos abrir mais ainda. Porque ele queria abandonar tudo, não queria enfrentar o problema de ele ser expulso e que os pais pudessem falar tanto. Ele queria fugir, ir para o oeste, encontrar um novo trabalho, fazer uma vida totalmente de nômada. Precisa de uma ajuda para poder compreender melhor a realidade do mundo e como enfrentar a realidade e como deixar essa mesma inocência da adolescência e passar por uma fase adulta. Nisso você compreenda muito melhor a si próprio, mas também possa compreender os outros, dessas versões que se tornam quando crescem. No final de tudo ele faz uma pequena reflexão de como contar essa mesma história que ele vai nos narrar ao longo desse tempo aqui, vai fazer com que ele sinta saudade da vida que ela tinha antigamente naquela escola de Pense e falará conosco que se você não quer sentir saudade, então não conta nada. Você se fecha em si muito melhor. Mas esse livro vai fazer abrir a sua mente com muitas questões que você até acha de uma forma banal, mas bastante engraçado como ele narra essa sua própria história. Que nós possamos até compreender muito bem o pensamento de J.D. Salinger para trazer esse mesmo título, que o apanhador do campo de centeio, à espera de um centeio. Não vai fazer como pensemos mais no centeio, mas pensemos mais como essa mesma inocência do Olden fará com que ele possa crescer e se adaptar ao mundo, não se tornar uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita, mas possa manifestar a sua própria atitude perante o mundo e compreender melhor a si próprio e aos outros. Então, eu convido a leitura desse mesmo livro. Não trouxe aqui grande spoiler para não estragar a vossa experiência, mas eu queria conversar com vocês para poderem dar a sua própria opinião dessa mesma obra. Se vocês já leram, o que vocês acharam? Por favor, de lerem, não vamos julgar esse livro pela capa, nem pelo título. Então, vamos aqui ver o J.D. Salinger ao dar esse título aqui, o apanhador no campo de centeio. Não possa ser um pouco constrangedor você a pensar que vai ser um livro que você vai falar sobre um homem dentro da horta ou dentro de uma plantação de centeio. Mas acontece dentro de uma cidade grande, gigante, e fala sobre muita coisa, sobre a inocência, sobre a sexualidade, sobre a formação da identidade, a angústia e como os problemas que a pessoa possa enfrentar no mundo vão modificar completamente a nossa própria personalidade, a nossa própria identidade. Então, por isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, partilhar esse vídeo, comentar muita coisa sobre essa mesma obra e o que vocês acharam disso. Então, daqui é o Jovete, até a próxima.